6 horas mais 24 minutos, de volta com os donos da bola aqui da Rádio Bandeirantes. Agora nossa conexão Zona Sul, Zona Leste. Vamos à Neoquímica Arena com o Pedro Ramiro. Ramiro, boa noite para você. Traga tudo sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, que hoje sonha com mais uma vitória para se aproximar do mata-mata da Sula. Tudo bem, Solero? Uma ótima noite para você, para o Paulo do Vale, para quem nos acompanha. Pois é, jogo importantíssimo hoje para o Corinthians, às 9h30 da noite aqui na Neoquímica Arena. É a quinta rodada da fase de grupos pela Copa Sul-Americana e é o confronto direto pela disputa da classificação às oitavas de final da competição. É importante lembrar que apenas o primeiro colocado avança de forma direta à próxima fase. E aí o vice-líder da chave vai enfrentar aquele jogo de repescagem, né, ida e volta, como o Corinthians no ano passado fez contra o Universitário do Peru. Então o Corinthians hoje busca a vitória, porque ela pode ser importantíssima para tentar avançar de fase, já que o time é o vice-líder, tem 7 pontos no grupo F, e o Argentinos Júnior tem 6. O Racing é o primeiro deste grupo com 8 pontos, e aí vai pegar o Lanterna, o Nacional do Paraguai, na rodada. Então, a gente está de olho em toda essa situação, num Corinthians que vive aquele dilema com relação ao goleiro Cássio. Hoje a gente aguarda um posicionamento do próprio Augusto Melo, vamos aguardar também, quem sabe, um posicionamento do próprio Cássio, que deve ser reserva hoje. Eu já aproveito até para passar a provável escalação, daqui a pouco a gente já deve saber essa escalação. Sabe que na Conmebol eles divulgam com uma certa antecedência a escalação. Então a provável escalação do Corinthians hoje com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. O meio de campo de Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro. O trio de ataque, Wesley, Romero e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação do Corinthians, que, como eu disse, vive o dilema. Cássio, será que vai aceitar a proposta do Cruzeiro? Ele ainda não deu nenhuma resposta com relação a isso. Proposta de 3 anos pela contratação aí do atleta. E o Cruzeiro quer o Cássio já para o meio deste ano. Detalhe é o seguinte, o goleiro, por que o Cruzeiro quer o goleiro para agora? Porque quer um atleta para poder disputar, quem sabe, umas oitavas de final da Sul-Americana. Se o Cruzeiro avançar, o Cássio pode ser inscrito pela equipe mineira, já que, segundo o próprio regulamento da Conmebol, se o atleta já atuou na fase de grupos, ele não pode atuar pela mesma fase de grupos a outra equipe. E também ele pode estar disponível para a próxima fase. Então a gente está de olho em toda essa situação, viu, Soler? E aproveitando, Ramiro, até essa situação toda envolvendo o goleiro Cássio, né? Conta um pouco também dos bastidores, do que acontece com relação a propostas que o Corinthians já enviou de renovação contratual, o porquê o Cássio não está tão interessado assim nessa renovação contratual e pensa em novos ares, as dívidas que o clube tem com ele desde as últimas gestões. Conta tudo sobre esses bastidores que envolvem o gigante Cássio, que pode estar perto do seu ciclo extremamente vitorioso e com muitas conquistas vestindo a camisa do Corinthians. Tudo isso começou no fim do ano passado. O Cássio foi muito criticado em algumas situações, em alguns momentos, quando ele falhava em alguns jogos do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Só que é verdade que o Cássio também foi responsável por levar o Corinthians a uma semifinal de Copa Sul-Americana e semifinal de Copa do Brasil. E principalmente na Copa do Brasil, quando o Corinthians até a semifinal só avançou através das penalidades. E aí o Cássio, bastante pressionado, na fase em que estava o Corinthians, ele já começa a ficar chateado. O ano muda, o Corinthians passa por uma transformação política, uma renovação política, né? E o Cássio até me pergunta ao Pretzel, naquele jogo, no último jogo do Corinthians, aliás, na Neoquímica Arena na temporada, o Cássio é questionado, você vai continuar no Corinthians pelo Pretzel? O Pretzel pergunta a ele. O Cássio diz, eu não sei o que vai acontecer. E aí ele se referia ao fato das mudanças políticas e também uma certa insatisfação. Então, desde lá, já pinga aqui uma pulga atrás da orelha com relação ao Cássio. Só que o ápice disso tudo foi justamente quando o time é eliminado do Campeonato Paulista e na sequência vai mal nas partidas de Copa Sul-Americana. O principal fator foi naquele jogo contra o Argentinos Júnior, justamente o Argentinos Júnior, na partida que aconteceu lá na Argentina. E aí quando o Cássio dá aquela declaração, se o problema sou eu, se tudo sou eu, se a bola não entra, a culpa é minha.
Se a bola fica longe do gol, a culpa é minha. Ele dá essa declaração e diz o seguinte: pô, se for preciso então que eu saia, se a culpa é minha, eu saio, não tem problema, eu sou grato por tudo que aconteceu no Corinthians, mas se for preciso eu saio. De lá para cá, o Cruzeiro aparece na jogada, quando o Cruzeiro faz uma proposta de 3 anos, principalmente depois da venda da SAF. O Ronaldo vende a SAF ao Pedrinho do Supermercados BH, e aí o Pedrinho tem o interesse em levar o Cássio a Minas Gerais. O Cássio está pendendo bastante para aceitar essa proposta. O Corinthians fez uma proposta inicial de 1 ano, o goleiro recusou, de renovação por 1 ano, o Cássio recusou, o Corinthians vai e faz a segunda, que aguarda agora a proposta. A informação que eu tenho, sempre respeitando a de todos os colegas, é de que a proposta agora é de 2 anos de renovação e que o Cássio está analisando neste momento. Importante lembrar, até muita gente questionando, pô, será que a má relação do empresário do Cássio pode pegar nesse momento? Porque o empresário do Cássio é o Carlos Leite, o mesmo que teve toda aquela treta envolvendo a Brax e o Augusto Melo no início deste ano, aliás. A informação que eu tenho não, somos profissionais. E aí o Cássio é um ídolo, isso é deixado de lado nesse momento. Então resta a dúvida, uma pulga atrás da orelha com relação ao futuro do goleiro Cássio. Boa, Ramiro. Agora um repeteco do provável Corinthians para enfrentar o Argentino Júnior aí na Neoquímica Arena pela Sul-Americana, antes de mais uma pausa por aqui. Vamos lá, uma provável escalação do Corinthians com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro. O trio de ataque, Wesley, Romero e Yuri Alberto, para essa partida contra o Argentino Júnior. Soler. Boa, Ramiro.